Então, assim, para falar um pouquinho sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela é a lei número 13.709, né? 13.709. Ela está em vigor desde 18 de setembro de 2020, porém, as multas e sanções iniciaram a partir de agosto de 2021. Essa lei, ela ampara, então, a proteção de dados referentes a dados pessoais e sensíveis de pessoa física, tá? Não trata aqui pessoa jurídica, então é somente pessoa física. O que são dados pessoais? CPF, endereço, nome, RG, telefone, e-mail. O que seriam dados sensíveis? Seria a questão convicção religiosa, política, orientação sexual, biometria, imagem, né, gravação de imagens. Então, isso caracteriza-se, então, dados sensíveis de pessoa física. O que a lei, ela ampara em relação a esses dados? Todo e qualquer dado que as empresas, ou enfim, um estabelecimento for utilizar de pessoa física, ela precisa ter o consentimento desse titular, dessa pessoa, e ela precisa dizer para essa pessoa qual é a finalidade, o porquê eu estou coletando determinada informação dessa pessoa, desse titular, e o tratamento que aquela empresa irá fazer em relação aos dados, tá? Os cuidados que ela vai ter, como que ela vai tratar. O artigo 48 da lei, ele fala sobre a questão de vazamento de dados, né, como deve proceder. A gente tem a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão fiscalizador, então, em caso de vazamento de dados, ele vai fiscalizar a empresa onde ocorreu esse dado, ver se o que aconteceu, que dado que foi violado, né? E tem os agentes, dentro da LGPD, tem os agentes de tratamento, que é o titular, o controlador e o operador. O titular somos cada um de nós, né? Somos a pessoa física, né? O controlador é a empresa ou estabelecimento, espaço, enfim, que coleta o nosso dado. Então, farmácia, supermercado, uma loja, a empresa onde a gente trabalha, né? Então, é o controlador dos dados que está coletando de nós, né? E o operador, muitas vezes, é aquela pessoa, aquela terceira empresa. Então, eu vou dar um exemplo aqui de nós, referente aos dados dos colaboradores. A Cisma, ela é controlador dos nossos dados, a Unimed, o Vale Alimentação, a Previdência Privada seriam operadores, seriam terceiras empresas que também possuem os nossos dados para nos oferecer esse benefício, tá? Então, ela entra como operador desse papel, ela também tem que ter o cuidado com as informações que ela tem sobre nós. Como vocês talvez já saibam, né? A gente, desde o ano passado, ali por setembro em diante, nós contratamos uma consultoria especializada, que é a GDR Consultoria, na parte jurídica, né? Para nos auxiliar nessa adequação da LGPD na parte jurídica, e a MSI Tecnologia, na parte técnica. Mais em relação ao conhecimento em relação aos nossos sistemas, adequações lá no nosso cliente, tá? A gente fez, então, desde o ano passado, iniciamos a fase de diagnóstico, então foi feito todo o levantamento interno aqui na empresa, do que precisaria adequar, onde que a gente tem dados pessoais, os setores, quem manipula essas informações, então foi feito todo esse diagnóstico, tanto nosso interno, né, tipo RH, financeiro, quanto de sistema lá no nosso cliente, né, e esse ano, então, desde o início do ano, foi começado as adequações, então, feito a análise, né, esse diagnóstico, foi iniciadas as adequações, para que haja esse tratamento de dados lá no nosso cliente e internamente aqui na empresa.
Foi feito um comitê interno, então, de segurança de dados aqui na empresa, envolvido todos os departamentos, então, do administrativo, ali, RH, departamento pessoal, a gente contou com a participação da Carol, da Solange, a parte comercial, a gente contou com o Cristiano Balck, a parte de produtos, o Davison, o Neymar, o Adriano Batistella, a parte de serviços e suporte ali, então, foi o Maurício Martini, mais para banco de dados e TI, né? E também o Paulo, tá? Nós criamos uma landing, né, que é o sismo.com.br/LGPD, aonde ali tem informações que a gente possa auxiliar o nosso cliente, né, o supermercado, os nossos clientes, em relação às boas práticas, às nomenclaturas, né, que são utilizadas pela LGPD. Então, essa página foi criada com o intuito de orientar os clientes. Então, agora a gente tem o Código de Conduta, que é um documento interno, e a Carol vai falar um pouquinho sobre ele. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os documentos que a gente formalizou, né, diante da LGPD. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre o Código de Conduta, que foi um documento, então, que nós elaboramos, que é um documento, então, que ele se aplica para todos que possuem vínculo com a Sismo, desde canais de negócio, colaboradores, prestadores de serviço, clientes, terceiros, enfim, todos que têm algum contato com a Sismo, né? Ele é um documento público e ele fica disponível, então, no site, que ele já está bem no finalzinho do nosso site. Se vocês entrarem lá, vocês vão verificar que bem no final da página já consta lá. E nós temos agora ele impresso também na recepção, para em qualquer momento necessário, ele está disponível ali também. Então, o objetivo realmente é ter o conhecimento do código, né, que foi algo que a gente formalizou na outra reunião também, a gente já encaminhou por e-mail, então todos já devem ter também esse documento em mãos não pelo e-mail, né, Andressa? Eu falando em mãos. Responsabilidade individual, então, é de seguir fielmente a conduta esperada pela empresa. Em caso de descumprimento, o código também prevê punições, multas e sanções, analisando caso a caso. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos também, né, que abordam o código e o guia de conduta. Pode passar, Andressa. Então, o código de conduta também contém os princípios gerais e éticos, responsabilidade, respeito e igualdade, o uso de equipamentos eletrônicos e e-mail profissional, a privacidade e proteção de dados, segurança da informação, monitoramento por câmeras, canal de denúncia e vigência e cumprimento da conduta esperada. Então, todos esses tópicos nós vamos encontrar, então, no código, onde é um documento público para todos. Então, é bem importante, principalmente na parte ali do canal de denúncia, onde fica exposto, né, informações, enfim, de que se a Sismo, enfim, ou não a Sismo, ou alguém não estiver coerente, né, de acordo com os princípios gerais e éticos do código, então a gente pode receber também essas informações por ali, um canal de denúncia, então. Pode passar, Andressa. Então, a partir disso, nós precisamos criar no RH um código de conduta e um guia, né? O guia de RH. Antes, nós tínhamos somente o guia, né, de recursos humanos. Então, a gente precisou separar esses dois documentos, porque o guia de RH, ele é um documento somente interno, né, somente para nós, colaboradores da Sismo, e ele vai fornecer, então, diretrizes para ajudar a manter os padrões comportamentais e éticos que são levados em consideração no nosso ambiente de trabalho. Então, nesse documento, a gente também encaminhou por e-mail, né, e ele vai conter, então, informações de gestão de pessoas, educação e desenvolvimento, o empreendedorismo corporativo, reconhecimento e recompensas, os programas que a Sismo tem com os profissionais, né? Responsabilidade social e o regulamento interno. Então, esse documento só tem contato nós que estamos aqui dentro, que somos profissionais da Sismo Sistemas. Então, a gente separou esses dois documentos dessa forma, levando em consideração todas as normas e legislações da LGPD.
Pode seguir. Agora eu vou passar, então, a palavra para Solange. Bom dia, pessoal. Falando, então, do aditivo contratual. Esse documento ele foi necessário, né, criar juntamente com a assessoria, com a consultoria e com a assessoria jurídica local, né, para que a gente pudesse criar um documento para encaminhar os colaboradores, para efetivamente eles ter conhecimento do que a empresa gerencia dos dados, né, e esse documento ele já está editado, provavelmente nas próximas semanas eu estarei encaminhando pela plataforma para assinatura, tá? Esse documento ele vai precisar ser assinado. Nesse primeiro momento é apenas esse, né? Depois teremos mais alguns documentos complementares, tá? O que esse documento ele prevê? A proteção e segurança dos dados pessoais. O que ele tem, né? A utilização de redes, internet, tecnologias, etc., a instalação de softwares, a ciência de que a empresa realiza auditorias e atualizações nos computadores, o comprometimento com o código de conduta, dados dos colaboradores para cumprimento de obrigações legais, execução de contrato e benefícios, né? Principalmente nesse ponto é que a empresa utiliza os dados dos colaboradores, né? O consentimento do colaborador para que a empresa utilize esses dados e o período de retenção dos dados, que é durante o vínculo empregatício, tá? Então, a princípio seria, resumidamente, seria isso que o aditivo vai trazer. Ok? Isso aí, Andressa. Então, agora Bom o dia, pessoal. vai falar. Desculpa, Então, a parte da segurança da informação, então. pessoal, sobre a parte da segurança da informação, algumas medidas que já vêm sendo tomadas desde o início da pandemia, principalmente com o pessoal que está fazendo home office, e que devem só serem exaltadas e seguidas, né? O pessoal sempre usar o VPN quando estiver fora da empresa, não instalar nenhum aplicativo, software que não seja autorizado pela TI, evitar trabalhar para quando alguém viaja ou está de home office, evitar trabalhar em lugares públicos como café, praças, principalmente fora da própria rede Wi-Fi doméstica, né, para evitar supostos vazamentos, manter os softwares sempre atualizados, não alterar as configurações que a TI realiza nos computadores, como as portas, configurações de softwares e de conexão. Relatar imediatamente caso algo de estranho aconteça com o computador, aconteça alguma anomalia, como foi no caso das últimas semanas. Teve algumas anomalias que foram logo avisadas à TI e foi mitigado o problema, né? Diminuindo os transtornos causados. Alterar alguma senha corporativa, não um e-mail pessoal, mas alguma senha que interfira no funcionamento de algum produto da Sismo ou de algum aplicativo que tenha o uso geral corporativo, comunicar sempre a TI, usar senhas que sigam o padrão da LGPD, né, com o nível de segurança um pouco maior, senhas com letra maiúscula, minúscula, números e caracteres especiais, não usar contas pessoais para o trabalho, até por isso a gente está migrando toda a nossa plataforma de e-mail para o Gmail, para usar todos os mesmos, as mesmas ferramentas e não usar mais nenhum e-mail pessoal, somente os e-mails da Sismo. Uma medida também que é bastante importante é quando sair do computador, sempre manter ele bloqueado com senha. Pois às vezes a gente está em casa, alguém estiver em casa ou aqui até dentro da própria empresa e acaba saindo, deixa o computador aberto, outra pessoa pode vir mexer, trocar alguma configuração ou até mesmo
vê algum dado sensível ali que não deveria estar saindo daqui de dentro, né? Não por mal, mas às vezes as pessoas, pela própria curiosidade, vai mexer alguma coisa no computador e acaba vendo. Então, sempre manter bloqueada a tela. Pessoal que tiver também de home office usando o computador pessoal para acessar a empresa, tentar manter uma conta de usuário separado só para acessar aqui no Sismo, sem jogos, sem outras aplicações rodando na mesma conta, para evitar também que possa trazer, diminuir a segurança do acesso, né? Seria isso, Andressa. Isso. Então, vou dando continuidade aqui, falando um pouquinho sobre o relatório de impacto. Foi um documento criado aqui na empresa para 3 situações que a gente identificou sendo mais de risco, né? Que possa gerar danos maiores, digamos assim, em caso de vazamento, né? Então, para mitigar esses riscos, a gente criou esse relatório de impacto referente à cópia do banco de dados dos clientes, porque quando a gente realiza essa cópia, vem todas as informações dos clientes lá, do consumidor final lá no supermercado, né? Então, a gente precisa garantir que essas informações não sejam vazadas, né? Então, foi feito um relatório de impacto sobre isso. Em relação às câmeras de monitoramento aqui da empresa, então, como todos sabem, nas portas de entrada, né, dos fundos e nas laterais da Sismo, a gente tem câmeras para questão de segurança, né, mas essas câmeras, elas coletam, então, capturam as nossas gravações e imagens, né, então também foi feito o relatório de impacto em relação a isso. Tem a questão da digital, de acesso pela porta dos fundos da empresa, então só consegue abrir a porta quem colocar digital. Essa digital, então, também seria um dado sensível e a gente, então, fez o relatório de impacto. Todos esses documentos serão disponibilizados na intranet, num espaço onde a gente vai colocar esse e outros documentos internos referente à LGPD, e nós vamos estar divulgando para vocês quando estiverem lá, tá? Nós temos o DISAR, que é o procedimento de acesso aos dados do titular. A LGPD, ela defende isso, então, de que todo o titular de dados, né, a pessoa física, ela precisa saber que dados a empresa tem sobre ela, e solicitar, talvez, algum tratamento ou exclusão ou alteração de um dado, né? Então, existe esse DISAR, que é o procedimento de acesso. É uma requisição, então, que é encaminhada a organização encaminha para o titular, para que ele tenha informações dos direitos dele, né, o que ele pode solicitar à organização, a definição do sistema de gestão, qual é o procedimento que o titular vai ter que tomar para pedir uma alteração ou exclusão do dado, o preenchimento do requerimento, então ali explica como que efetua esse preenchimento, né? A autenticação do pedido válido, então como que a Sismo vai autenticar de que realmente é o fulano que está pedindo a exclusão dos dados dele, não é uma outra pessoa, né? Então, a gente tem essa parte da autenticação. O prazo que esse dado fica recolhido aqui na empresa, então, na parte dos colaboradores, como a Solange falou, e já está previsto, inclusive, no aditivo, né? Enquanto possui o vínculo empregatício, né? Claro que a gente tem a questão de uma lei, né, em que a empresa ela tem que armazenar alguns dados na parte de legislação trabalhista, né, por um período muito grande, porém, outros dados que não são usados, então, a gente pode estar descartando após o desligamento do colaborador, né. E motivos de recusa, que é, se eu solicitei exclusão do meu dado e eu não posso excluir, a organização, a empresa não pode excluir por determinada situação, então eu preciso apresentar os motivos dessa recusa, por que eu não estou excluindo, que é o exemplo que eu acabei de dar, muitas vezes que a legislação
permite que você armazena por determinado tempo, né? Então, às vezes, a gente tem uma lei por trás disso também. Ainda sobre esse DISAR, então, o formulário de requisição que é enviado para o titular, ali ele vai informar, ele vai preencher esse formulário e vai estar enviando no e-mail lgpd@sismo.com.br. Isso tudo está lá no nosso site, na política de proteção de dados lá, né? No Código de Conduta também menciona sobre isso. A gente, nesse formulário, então, tem as orientações gerais, a parte onde o titular, então, dos dados faz a identificação dele, qual é o direito que ele quer exercer, se é exclusão, se é apenas alteração do dado, né, atualização, a forma de comunicação que esse titular quer que nós, a Sismo, tenha de retorno, né, que é por e-mail, por telefone, como que ele quer que nós retornamos para ele. O prazo, então, até assim, quando tem uma solicitação, a lei, ela tem 15 dias, né, para a empresa dar esse retorno, fazer as adequações, né, então a lei, ela já coloca um prazo de 15 dias, as informações do encarregado de dados aqui da empresa, e o anexo, então, vem um formulário que é a declaração do titular, que ele declara estar solicitando a alteração, exclusão, enfim, do dado. Nós temos também internamente a política de privacidade e proteção de dados. A gente tem lá no site referente o site em si, lá tem a política de cookies também, tem outros documentos. E nós temos uma que é voltada para a empresa, para a organização, tá? Então, essa política, ela tem os princípios básicos pelas quais a empresa trata os dados. Então, se nós coletamos dados dos nossos colaboradores, a gente precisa tratar. Então, tem a coleta de dados pessoais, o uso e retenção, para que a empresa vai usar os dados de vocês e o período que vai ficar retido na empresa, a divulgação para terceiros, se a gente, para onde a gente envia ou para quem que a gente envia os dados de vocês, a transferência internacional de dados, caso a gente tenha algum servidor, enfim, que fique fora do Brasil, né, que é essa transferência internacional de dados, a princípio aqui internamente, verificando que até a gente não tem nenhuma das situações. O direito de acesso por titulares do dado, né, como que vocês podem ter acesso a essas informações. As medidas técnicas de segurança, que medidas a empresa, a Sismo, ela tem para cuidar dos dados que ela tem de vocês, né, a informação da coleta, a finalidade e o tratamento. Então, por que nós coletamos os dados de vocês e como nós tratamos? A obtenção do consentimento, até coloquei aqui entre parênteses a questão do contrato, que é esse aditivo que a Solange apresentou, ali já tem informações do consentimento de vocês, tá? Então, nós não vamos pegar um consentimento, um termo, uma assinatura separada. No aditivo já tem essa situação até para poder usufruir de benefícios e tudo mais que a empresa oferece, então já tem esse consentimento, né, ali no aditivo. A resposta a incidentes e violação de dados, como que a Sismo vai se comportar caso houver a violação de dados, tá? Então, nessa política de privacidade tem essas informações. No site, então, como eu já comentei com vocês, a gente tem lá a política de privacidade em relação ao site, a política de cookies, os termos e condições de uso referente ao site e o código de conduta, que o código de conduta apresentado pela Carol anteriormente, ele é um documento que não é só nosso, não é só dos colaboradores, mas sim de todo mundo que tem vínculo com a empresa. Então, os nossos clientes, um parceiro, né, um canal de negócio, ele tem que ter acesso a esse código de conduta para saber o que a empresa, ela preza, né, qual é a conduta que a empresa deseja dessas pessoas. Então, isso tudo que a gente apresentou é referente a situações internas da empresa, tá? Que é em relação aos dados de vocês, o tratamento que a empresa faz em relação aos dados de vocês e orienta, né, a que vocês também tenham esse cuidado, ali a questão do que o Luciano apresentou.
Fora isso, a gente também fez algumas adequações a nível de sistema, que daí isso é mais a divulgação para os nossos clientes, né? Mas eu gostaria de trazer aqui e comentar que no Sisma S1, no PDV, no app, no aplicativo do Seu Super, também foram feitas adequações, tá? Tem as versões, a gente divulgou também no Sisma S1 quem acompanha, né? A gente também fez algumas adequações em contratos comerciais, então lá no departamento comercial, os contratos que a gente tem com empresas parceiras nossas, né, em relação aos produtos, né? Então foi feito também em relação a contratos em relação aos canais de negócios, né? Também teve aditivos, né? Assim como o contrato de vocês trabalhista, né? Também vai ter esse aditivo que a Solange vai estar disponibilizando. A gente tenta manter vocês, passar orientações para vocês através do Minuto LGPD, tá? Que é bem importante, às vezes a gente manda uma dica, uma informação que vocês possam estar usufruindo. Então, essa apresentação a gente trouxe bem resumidamente para vocês o que a empresa fez a nível de organização interna, né, nos nossos departamentos. Caso alguém tiver alguma dúvida, eu não entendi muito bem aquilo que a Solange falou lá do aditivo contratual, quero entender melhor, pode estar se remetendo a ela, da mesma forma que pode estar procurando a Carol, né, para tirar algumas dúvidas. A parte de TI, eu tenho esse software instalado, será que eu posso ter? Eu fiquei na dúvida, né, converse com a TI, o Luciano vai ajudar vocês. E é isso, qualquer coisa também a gente tem o e-mail à disposição, lgpd@sismo.com.br. Vocês podem estar tirando dúvidas aí também, a gente responde para vocês. E estamos à disposição para qualquer dúvida, tá bom, pessoal?